Ok. Bem, o nosso companheiro governador nos pediu para falar alguma coisa para vocês sobre, obviamente, essa questão que nos acomete a todos, que é a questão do Covid, mas especialmente aquilo que nos espera após essa pandemia que nos pegou a todos de forma aí indistinta, de uma maneira muito intensa, né? Estamos todos sofrendo com essa pandemia. E o importante é a gente procurar compreender um pouquinho como vai ser a vida daqui para frente, que vem se chamando atualmente de o chamado novo normal, né? Em inglês, o new normal, né? O que seria isso? Seriam aquelas atividades ou aquelas situações que passarão a ser costumeiras, que passarão a ser cotidianas na nossa vida daqui para frente. É óbvio que ninguém tem bola de cristal, ninguém quer aqui ser o dono da verdade e dizer exatamente o que vai acontecer, mas nós vamos fazer aqui algumas conjecturas para trazer para vocês algumas ideias de como a gente deve se preparar para esse pós-pandemia, né, que já está chegando. Bom, eu não poderia começar a minha fala sem render aqui a minha homenagem ao nosso querido governador Valdoilson Miranda e a Tatiana. Na verdade, esse casal, que é um casal amado e querido por todos do nosso distrito, eu tive a oportunidade de conhecê-los enquanto eu dava um treinamento para segundo vice-governadores, e desde o primeiro momento em que eu conheci o Valdoilson e a Tatiana, eu tive assim, uma sensação muito boa a respeito deles, uma impressão extremamente positiva, pessoas alegres, comprometidas, dedicadas, com uma inteligência acima do normal, e que realmente, desde aquele primeiro momento, eu já sabia que nós teríamos aí um casal de companheiros muito acima da média, e é o que tem acontecido com a ação desse casal governador. Então, eu quero deixar aqui a minha homenagem ao casal governador Valdoilson e Tati, dizer aos companheiros do distrito LC2 que vocês têm o privilégio de contarem com quadros maravilhosos na liderança desse distrito, e com isso, com certeza, o leonismo do LC2 vai cada vez crescer mais, vai cada vez engrandecer mais o nosso movimento como um todo. Bem, eu quero começar dizendo para vocês uma coisa que é importante, porque eu sou da área da saúde e temos muitas pessoas da área da saúde trabalhando diuturnamente, não apenas nessa pandemia, né? E todos nós da área da enfermagem, área médica, enfim, toda a área médica, né? Nós temos uma noção um pouco diferente da população normal do que são as doenças infecto-contagiosas, que é o que nós estamos vivendo hoje. Desde o começo da nossa formação, nós somos habituados, né, a entender que nós temos que conviver com os riscos, porque a nossa profissão, ela traz riscos. E não é apenas a profissão médica que traz riscos, né? É óbvio que um piloto de helicóptero também corre risco, um piloto de carro, um piloto de ônibus, enfim, todas as profissões, independente de qual seja, vai ter algum risco, seja ele menor ou maior, mas algum risco tem em ambas as esferas, não apenas nas esferas físicas, mas em todas as outras esferas que nós podemos elencar. Então, conviver com risco, especificamente no que diz respeito à doença infecto-contagiosa, é uma realidade para nós da área médica. Então, durante essa minha fala, rapidamente, eu vou projetar aqui apenas algumas das doenças que o pessoal da área médica está sujeito a pegar, a contrair, durante um dia normal de trabalho, né? Durante um dia normal, não durante uma pandemia, durante uma epidemia, onde esses agentes infecciosos são muito mais abundantes. Mas nós saímos de casa de manhã e já sabemos que nós somos alvo e temos o risco de sermos contactados com todos esses agentes que vocês estão vendo, que não são poucos. E como é que a gente consegue conviver com isso? Entendendo a importância da nossa atividade, entendendo que existem ações possíveis de prevenção e entendendo que o risco faz parte da vida. E nós não podemos deixar de viver porque existe algum risco nas nossas atividades. E, basicamente, essa é uma mensagem fundamental que eu gostaria de deixar para vocês com relação a essa pandemia. Nós não podemos ter medo da vida ou não querer viver só porque tem um tal de coronavírus por aí. Até porque esse coronavírus não é maior do que a humanidade e não é o primeiro e nem o último que vai ou que já apareceu no nosso caminho. E nós, com certeza, vamos conseguir conviver com ele de uma forma adequada, isso não há dúvidas, tá?
O grande problema é que hoje nós vivemos uma sociedade da informação, onde a informação é absolutamente livre, né, e franqueada a todos, e isso leva a uma certa confusão. Eu costumo dizer assim, olha, quem não estiver confuso é porque não está bem informado, né? Então, quanto mais informação você tem nos dias de hoje sobre o Covid, sobre o SARS-CoV-2, né, sobre o coronavírus, quanto mais informação vem, mais confusão a gente acaba tendo, né? Isso é muito claro, quando a gente viu no início, não havia risco de pandemia, logo depois, não, tem risco sim de pandemia. A transmissão seria só através de animais, aí depois não, a transmissão pode ser pelo ser humano. É só uma gripezinha, aí não, é mais grave. Aí depois, olha, não é para usar máscara, é um absurdo usar máscara. Aí logo depois, olha, a máscara é obrigatório, vai salvar as pessoas. O isolamento horizontal, o isolamento vertical, né? Usa hidroxicloroquina, não usa. Aí usa de novo, aí não usa de novo. O paciente assintomático transmite a doença, aí depois o paciente assintomático não transmite a doença. Aí depois, não, parece que não é bem assim. Né? Intubação dos pacientes e respirador tem que ser precoce para salvar as vidas. Nesses dias, mais recentemente, intubação fica em último caso, para aqueles casos onde não tem mais o que fazer e se prefere não intubar precocemente os pacientes. Corticoide, que é um tipo de tratamento que teoricamente seria ruim para tratar vírus, agora já é algo que pode ser utilizado. Enfim, companheiros e companheiras, a confusão é grande. E a confusão é grande porque esse vírus é um vírus novo. E a gente ainda não está habituado com essa realidade. O nome do vírus não é Covid, algumas pessoas confundem, né? O nome do vírus, ele é um novo coronavírus, né? Porque já existiam outros coronavírus, é dessa espécie coronavírus, mas é um vírus diferente. E o nome dele é esse nome que está aí embaixo, ó, o SARS-CoV-2. Esse é o nome do vírus. Covid-19 é o nome da doença, que é Coronavirus Disease, do D de disease, que é doença. Então, é doença do coronavírus que nasceu, que apareceu em 2019. Basicamente é isso. Embora existam, companheiros, algumas teorias da conspiração, né, que digam que foi um determinado país que criou esse vírus para espalhar esse vírus pelo mundo, outros dizem que foi um acidente num laboratório, seria um vírus experimental que acabou se espalhando. Vejam, essas teorias, elas não são absurdas completamente, elas podem até ser verdadeiras. Existem aí investigações nesse sentido. Mas eu gostaria de dizer para vocês que na ciência a gente prefere pensar que a causa do aparecimento desse novo vírus tenha sido outra, né? E tenha sido por conta da teoria da seleção natural. A teoria da seleção natural, por Darwin, aqueles que já estudaram um pouco mais a fundo a biologia conhecem, e eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. É importante eu dar alguns dados aqui de virologia, de uma forma bem superficial, para que vocês possam entender a mensagem final, ok? Então, os vírus são alguns de todos esses organismos que podem infectar o ser humano, né? O vírus é um dos menores, né, para vocês terem uma ideia. Uma bactéria que é muito pequena pode ser infectada ou contaminada por centenas de vírus, então o vírus é muito menor do que a bactéria. E ele é uma estrutura, na verdade, uma estrutura extremamente simples, né? Eles na verdade, são genes agregados em DNA ou RNA, revestidos por um arcabouço proteico e algumas vezes com uma camada lipídica também, uma camada de gordura ao seu redor. Esses elementos extremamente pequenos e a gente poderia considerar até insignificantes do ponto de vista, assim, de uma organela física, esses vírus, eles são parasitas, né, de uma forma geral, e eles podem causar doenças. Mas a gente sabe que existe uma quantidade enorme de vírus. Existem mais de 3.500 espécies de vírus já catalogadas, né, pela ciência hoje, mas se considera que em toda a fauna, em toda a flora, existam aí mais de 500 mil espécies de vírus. Então, nós estamos falando aí de uma quantidade imensa. E se a gente considerar as mutações, a gente passa de milhões aí de possibilidades de vírus. A maioria desses vírus não está no ser humano. Na verdade, todo vírus ele é parasita. Ele é parasita, mas nem sempre ele é parasita do organismo humano. Na grande maioria das vezes, não.
Existem alguns vírus específicos para o ser humano, mas a maioria deles está onde? Está em plantas, está em bactérias, tá? O grande problema é que eles também estão nos animais. Então, para a gente entender melhor como é que aparece um vírus novo para o ser humano, a gente tem que entender essa teoria, que é a teoria de Darwin da seleção natural. Eu vou explicar rapidamente, de uma forma bem sucinta para vocês. Os animais, companheiros, são depósitos naturais de múltiplos vírus. Então, aquele cachorrinho que você tem, o peixe que você cria, né, o cavalo que está na sua fazenda, enfim, todos os animais têm uma série de vírus, mas esses vírus são próprios deles. Normalmente, esses vírus não são transmissíveis de uma espécie para outra, então não passam do animal para o ser humano. O problema é que, como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, existe uma interação muito forte com os animais, seja com animais pets, ou seja pela própria alimentação humana que é feita com esses animais, que pode causar problemas, e eu vou explicar quais seriam esses problemas. Então, veja bem, não precisem ficar preocupados, não é porque você vai comer um hambúrguer que você vai pegar um vírus. Na verdade, todo o alimento que é processado, seja ele processado por indústria ou por cozimento, né, por cocção, esse alimento não vai ter vírus mais, o vírus vai estar morto. Agora, quando existe contato do ser humano com esse animal em espécie, com sangue, com secreções, aí a coisa pode mudar e eu vou explicar isso para vocês. Não é a primeira vez que um vírus vem de um animal para o ser humano. O vírus o HIV, que é o vírus da AIDS, ele veio dos macacos, pela prática na África de se cozinhar esses animais, no tratamento deles para fazer a cocção, se acabou contraindo uma mutação desse vírus. A gripe suína também veio dos porcos, como a gente já sabe, tá? Como a gripe aviária vem das aves. Então a gente sabe que os vírus que aparecem novos e que infectam o ser humano são vírus que geralmente vêm de animais, ok? Mas aí você ia perguntar para mim assim, puxa, mas como é que isso funciona? Como é que vem do animal? Porque eu me lembro que nas aulas de biologia, que um vírus de um animal, ele não consegue se instalar no ser humano ou em outra espécie, porque ele é próprio para aquela espécie, né? E isso é uma verdade. Isso é uma verdade, porque os vírus, eles querem, na verdade, se multiplicar, né? E para eles se multiplicarem, o vírus não quer causar o mal para ninguém, nem quer causar o bem para ninguém. A função dele é simplesmente se automultiplicar. Ele quer se multiplicar. E para ele fazer isso, ele tem que entrar numa célula, ok? E para ele entrar numa célula, ele tem que ter uma chave. Ou seja, a chave são essas espículas que vocês estão vendo, que parece uma coroa, por isso que o coronavírus é chamado de corona, porque ele parece uma coroa, e essa chave é que vai fazer ele entrar dentro da célula. Eu vou mostrar um videozinho que vai explicar isso para vocês, mas antes disso, eu quero fazer uma analogia aqui. Imagine que eu, Flávio Mendes, tenho a chave da minha casa. Imagine que eu sou um vírus, a minha casa é a minha célula, ok? Eu tenho a chave para entrar. E aí eu falo assim, bom, eu vou replicar essa minha chave e vou fazer múltiplas chaves, para eu ter várias. E na hora de fazer uma delas, a confecção é errada e a chave não consegue abrir a porta da minha casa. Não consegue. O que eu faço com essa chave? Eu jogo fora. Mas imagine se eu resolvesse sair pela minha cidade testando essa chave em todas as casas que eu puder encontrar na minha frente. Pode ser que por algum motivo, por alguma coincidência, eu consiga abrir alguma porta, ok? Basicamente, gente, isso é o que explica a mutação dos vírus. Eu vou passar um vídeo agora que vocês vão entender melhor isso. Então, essas partes proteicas, né, que seriam as chaves do vírus, eles são específicos para uma espécie. O vírus da ave, por exemplo, ele só vai conseguir se encaixar, como vocês estão vendo agora, nas moléculas das células da ave. Elas não conseguiriam entrar numa célula humana e fazer essa manobra que vocês estão vendo. Isso só um vírus humano, um vírus que é da raça humana, consegue. Então, é lógico que um vírus que saia de uma espécie, de uma ave, não vai conseguir naturalmente, como vocês estão vendo agora, se encaixar nas moléculas da célula humana. Então, esse é um vírus de uma ave que está tentando entrar numa célula humana, ela não consegue. Porém, o Charles Darwin já mostrou, há muito tempo atrás, o que é a teoria da mutação genética, que acontece, inclusive, no ser humano para causar algumas doenças. Essa mutação é o seguinte, na hora que os genes, que os RNAs e os DNAs vão se multiplicar, é como se fosse uma receita de bolo. Só que na hora da multiplicação pode acontecer uma falha.
e esse vírus fica um vírus mutante. Se ele é mutante, ele não vai funcionar mais na ave, ok? Porém, a ave pode produzir um vírus mutante que, eventualmente, coincidentemente, possa infectar uma outra espécie. Possa, então, se encaixar numa outra espécie e essa espécie passa, então, a reproduzir esse vírus e aí você tem uma nova doença. Então, imagine essa situação. O vírus chegou no ser humano. Isso é uma coisa normal, natural. Se fosse um vírus normal da ave, ele jamais infectaria o ser humano. E na maioria das situações de contato com esse vírus, é impossível que ele contamine o ser humano. Mas existem situações muito delicadas, digamos assim, muito caprichosas, onde um vírus mutante possa encontrar uma área numa célula humana ou em outra espécie, e aí ele vai ser fagocitado para essa célula, ele começa a se multiplicar, a célula não consegue mais agir por conta própria, ela só vira uma fábrica de vírus, e aí advém a doença, e aí advém a contaminação. E se esse vírus conseguir passar para uma outra pessoa da mesma espécie, para um outro ser humano, pronto, você tem uma nova doença, você tem a quarentena, você tem a pandemia. Basicamente, gente, foi isso que aconteceu com o novo coronavírus. Por que a gente fala de novo coronavírus? Porque nos anos, na década de 2000, nós tivemos uma contaminação que foi chamada síndrome respiratória do Oriente Médio, que veio de camelos e que já era um tipo de coronavírus, ok? Mais recentemente, nós tivemos o SARS-CoV, que é o precursor do SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, que foi encontrado em morcegos, nesse bichinho asiático que é o civeta, e que acabou contaminando o humano com um ser mutante que acabou conseguindo contaminar o ser humano. E mais recentemente agora nós tivemos o SARS-CoV-2. O que é o SARS-CoV-2? É um vírus que estava em morcego e nesse animalzinho chamado pangolim, que sofreu uma mutação e por um capricho da natureza, um capricho malévolo, ele conseguiu contaminar uma pessoa e conseguiu se replicar dentro de um organismo na espécie humana. Bem, o pangolim e o morcego são animais que, infelizmente, são muito consumidos como alimentação na região asiática, especialmente na China. E justamente eles têm esse hábito também de comer animais crus e assim por diante. Então, foi justamente essa contaminação de sangue do morcego com o pangolim, com o ser humano, que acabou levando à contaminação. O pangolim, acho que vocês não conhecem, acho que dificilmente alguém vai ter visto um pangolim, pelo menos nessa região aqui, só quem viajou para lá, né? Mas o pangolim é esse bichinho simpático, ele é uma mistura aí de um tatu com um tamanduá, ele é um mamífero, né? E ele come formigas, ok? E ele é um bicho que não é para ser consumido, ele está inclusive, mas ele é protegido pelas leis e assim por diante, porém, existe um consumo ilegal desses animais na China e um consumo, assim, de uma forma meio promíscua, em locais cuja higiene não é adequada. E uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é isso aqui, olha só. Os leões, parece que tem algum microfone ligado, se alguém puder desligar o microfone aí, por favor. Ok, então olha só, os leões asiáticos, eles são predadores naturais dos pangolins, olha que interessante. Aí vem, hein, tchan, 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 quer dizer que o Lions tem alguma coisa a ver com essa pandemia? Os leões têm alguma coisa a ver com essa pandemia? Olha, um dado interessante, gente, é que embora os leões queiram, eles dificilmente conseguem comer os pangolins, sabe por quê? O pangolim tem essa casca dura dele, que são crostas, como o tatu, né? E ele se enrola, do jeito que vocês estão vendo, ele já está começando a se enrolar, ele vai virar uma bola. E o leão, então, a leoa tenta comer e ele só consegue morder aquela casca dura do pangolim e ele não consegue comer o pangolim, tá? Então, o que a gente vê aí, ó? O leão, o lion, não tem nada a ver com essa pandemia. Quem realmente come os pangolins e resolveu dar cabo a esse problema foi realmente o pessoal na China. Infelizmente, a gente não tem como negar isso. Veio de lá e justamente por esse tipo de hábito, né, de consumir esses animais, eu poupei vocês de trazer aqui um vídeo de uma mocinha chinesa muito bonitinha comendo um morcego vivo num desses mercados aí, porque isso não seria o caso de mostrar aqui. Mas é justamente a forma de tratar esses animais de uma forma promíscua, misturando sangue
de um com sangue de outro, eles têm a mania e a cultura, digamos assim, é uma coisa cultural, não vem aqui nenhuma crítica ao povo chinês, ao contrário, extremo respeito a eles, mas efetivamente esses hábitos culturais precisam mudar, porque a gente está tendo realmente problemas e não é de hoje. Como eu disse, o coronavírus não é o primeiro e não será o último vírus a nos atacar em pandemias, tá? Então, vocês entenderam mais ou menos como é que esse vírus chega até o ser humano. Mas alguém poderia dizer assim, poxa, Flávio, mas olha, chinês come morcego desde que China é China e desde que morcego é morcego. E por que só agora esse vírus chegou até a gente? Bom, ele só chegou agora, primeiro ele não só chegou agora, ele já vem vindo antes, em outras ocasiões, como eu mostrei para vocês. Porém, esse agora tem uma capacidade de multiplicação e uma transmissibilidade enorme, muito maior do que os outros. Então, ele se espalha com uma rapidez muito grande, se espalha pelo ar, pelas gotículas de saliva, pelos perdigotos e pelo contato, né, com mucosas. E um outro problema também, problema ou não, que é a malha aérea, a possibilidade de 5 pessoas infectadas num determinado país se dirigirem até um aeroporto e em menos de 24 horas nós temos esse vírus que estava restrito a uma área específica, ganhando os 5 continentes em menos de 24 horas. Então, reparem que nós vivemos um mundo onde essa possibilidade de transmissão é absolutamente fácil. Para o vírus ficou a coisa mais fácil chegar no mundo inteiro, né? Então, realmente, nós estamos vivendo um momento da humanidade que é um momento de divisão, onde muitas coisas vão mudar. Muitas coisas deverão mudar para que a gente continue. Nós não somos imbecis nem ignorantes, não vamos deixar um vírus ganhar da gente. Então, nós vamos ter que tomar atitudes preventivas para que esse tipo de coisa não aconteça novamente. Vai ser necessário, gente, uma ação integrada de saúde global. Então, não adianta aqui no Brasil ou num determinado país a gente ter uma ação maravilhosa se essa ação não for coordenada e não estiver integrada com outros países também, para que a gente possa ter uma saúde global adequada. Então, não adianta mais aquela coisa do egoísmo, vou cuidar só do meu umbigo, né? Então, aí vai muito ao encontro do que o Lyons prega, de como nós vemos a humanidade e de como a nossa instituição trabalha, né? Se não pela humanidade, nós vamos ter que entender isso pela finança, pela economia, porque todos vocês já estão sentindo e a gente, infelizmente, vai sentir uma recessão muito grande, não apenas no Brasil, uma recessão mundial, por conta dessa ação. Então, é aquela história, alguém resolve comer um bicho vivo lá do outro lado do mundo e daqui a pouco está todo mundo doente. Então, infelizmente, a humanidade chegou num ponto que nós precisamos cuidar de todos ao mesmo tempo e não apenas de uma população específica. Não há mais espaço para isso. O mundo já se tornou globalizado a ponto de nós termos uma visão diferenciada. Esse não é o único problema que a nossa humanidade enfrenta. Nós enfrentamos desastres naturais, como furacões, assim por diante. E a gente aprendeu, a gente se adaptou a esse tipo de coisa. Veja que quando a gente tem um furacão, hoje nós já temos como identificar esse furacão por imagens de satélite, nós conseguimos identificar pelo tipo de clima, pelos ventos, como esse furacão vai andar, qual a intensidade que ele vai atingir determinada região, e isso dá tempo para que o ser humano se prepare para esse impacto, né? Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é que a mesma coisa vai começar a acontecer agora com relação às pandemias, com relação aos outbreaks, que eles chamam virais, né? Um vírus novo aparece, começa a se espalhar. Eu digo vírus novo porque os vírus antigos, normalmente você já tem vacina, você já tem condição de tratar. Já os novos, não, né? É toda essa parafernália de informação cruzada que a gente não tem muita certeza ainda. Então, reparem que a gente vai passar a ter, então, esse tipo de screening, e esses screenings são possíveis já através da ciência, com uma série de fatores que vão desde ventos, umidade, temperatura das regiões, tipo de malha aérea, com tudo isso junto, você joga isso no computador, joga inteligência artificial e você consegue identificar de uma forma muito previsível, isso vai crescer cada vez mais, de que forma eventuais outbreaks de vírus vão acontecer. Então, vocês
podem se habituar num futuro muito próximo a ter aí, do mesmo jeito que tem lá as sirenes para um tsunami, vai ter sirene para a pandemia, e com certeza a gente vai poder se proteger de uma forma mais adequada. As vacinas, nós sabemos que elas são excelentes, elas realmente dão uma proteção muito boa, porém, elas levam aí pelo menos 18 meses, às vezes até um pouco mais, para serem lançadas. Então, você imagine um vírus como o corona, até chegar em 18 meses, o estrago que ele pode fazer e vem fazendo, né? Mas reparem que nem sempre a vacina é toda o tratamento. Eu quero contar uma coisa para vocês. Quando eu estava no terceiro ano de faculdade, em 1985, começou a haver no Brasil aqui uma doença nova, uma doença viral nova, que acometia pessoas, principalmente pessoas homossexuais, tanto que ele foi chamada de câncer gay no início do aparecimento. Ninguém sabia o que era. Eu era estudante de medicina e eu estou me referindo à AIDS, né? Eu tinha contato na época com um médico que tinha sido chairman do Rotary quando eu tinha feito intercâmbio no meu terceiro ano colegial. Então eu mandei uma carta para ele, na época não tinha e-mail, nada, era carta mesmo. E ele então me mandou na época um monte de trabalho científico, coisas absolutamente novas sobre essa doença que a gente não tinha aqui no Brasil. Eu lembro que meus professores ficaram todos assim, babando com aqueles trabalhos, e a gente então foi traduzindo para poder entender melhor o que estava acontecendo. E reparem que até hoje não existe uma vacina para a AIDS. Por quê? Porque o vírus da AIDS, especificamente, ele se muda muito, ele faz uma mutação tão grande que impossibilita você fazer uma vacina, porque ele muda e depois a vacina não faz mais efeito. Os outros vírus mudam também, ok? Mas numa velocidade menor, tanto que a gente tem que tomar a vacina para a influenza uma vez por ano, não é isso? Vocês sabem disso, aqueles que tomam. Mas o que eu queria dizer com relação à AIDS é assim, não existe até hoje cura, mas nós convivemos com a AIDS de uma forma natural. Por quê? Porque a gente toma as devidas precauções. Eu já operei na minha vida profissional dezenas de pacientes HIV positivo. E talvez mais outras dezenas de pacientes que eu não sabia que eram positivos ou que estavam numa janela imunológica. Então, o que nós da saúde aprendemos é que nós temos que nos proteger em todas as situações. Não é com aquele paciente que eu sei que é HIV positivo que eu vou ter que tomar uma conduta diferenciada. Não. A mesma conduta que eu tomaria com aquele, eu tomo com todos os pacientes. E é essa mentalidade que toda a população vai ter que ter. Então, nós vamos ter que nos precaver e nos prevenir, né? Então, algumas ações que não eram muito comuns passarão a ser absolutamente comuns. Vocês podem se acomodar com isso, se acostumar com isso. Em primeiro lugar, a sanitização das mãos, né? O famoso álcool gel, lavagem das mãos, né? Nós, na área da saúde, atendemos um paciente e lava a mão, vem outro paciente e lava a mão o tempo todo lavando a mão, a gente está acostumado com isso. Não é muita mudança, mas para a população vai ser uma mudança de algumas coisas importantes. Todo mundo vai ter que aprender a utilizar determinadas artimanhas que a área da saúde usa para se proteger. Por quê? Não vai acabar o coronavírus? Não, não vai acabar. Ele vai continuar por aí. E quando ele acabar, vai aparecer outro. Nós temos que nos habituar com isso, é uma realidade. E quando aparecerem outros, a gente tem que se precaver. Então, precaução é o nome do jogo. Então, ações como essas aí, ó, vão ter que acontecer por uma questão, se não for de saúde, por uma questão econômica. Porque a humanidade não aguenta uma pandemia atrás de outra, as pessoas vão começar a morrer de fome, né? Então, esse tipo de ação de separação social é algo que vai acontecer paulatinamente, vai ser uma necessidade, e nós temos que nos habituar com essa realidade. Cada vez mais, isso vai ser uma verdade, isso vai ser uma necessidade nas nossas vidas. Talvez, acho que caiu aqui, né? Alguém entra aí, caiu a projeção, né? Sim, caiu, Flávio. Deixa eu conectar de novo aqui. Então, peraí. Desculpa aí, vamos ver o que está acontecendo aqui. Aqui, abriu de novo. Vocês estão vendo a minha tela aí? Já apareceu de novo. Apareceu a tela e estamos ouvindo. Ok, vamos botar a tela cheia e vamos continuar. Não sei o que aconteceu aqui, mas é coisa da internet. Vamos lá. Talvez uma das áreas que vão mais mudar é justamente a área das viagens, dos aeroportos, assim por diante, né? Isso já está mudando drasticamente, vai mudar muito mais
nos próximos anos, né? Nós vamos conviver com realidades diferentes daquelas que nós estávamos habituados a conviver, isso não há a menor dúvida, né? A gente vai começar a sentir a necessidade de uma separação social importante, coisas que não são agradáveis aos nossos olhos vão acontecer, a tecnologia vai vir para evitar que a gente tenha contato pessoal, então os reconhecimentos faciais e de outras formas, isso são realidades, são coisas que já existem, né? Mas que cada vez mais vão ser uma necessidade para melhorar a qualidade da saúde das pessoas. Então, você vai embarcar e você não tem certeza se você vai embarcar. Você vai embarcar se você estiver realmente bem de saúde. Você provavelmente vai sofrer alguns testes para esse vírus ou outros vírus ou outras infecções também antes de poder embarcar. E quando a gente pensa num avião como esse, né, quando a gente tem que pegar um voo longo, um avião como esse, onde vai estar lotado de pessoas, hoje já existem situações para mudar essa realidade, né? Situações onde vamos tentar dividir ou separar as pessoas através de windshields, né, de vidros ou de plásticos, ou até outras ações mudando a forma de colocar a cadeira para tentar evitar que haja uma contaminação, um contato mais próximo, pessoas usando máscara o tempo todo, enfim. Isso vai ser uma realidade, não é nada que a gente tem que se acostumar com essa nova realidade. Quem estiver achando que daqui a um mês vão voltar tudo ao normal como era, está extremamente equivocado, por um único motivo. Esse não é o primeiro e não será o último vírus, serão outros. Então, câmeras como essa, que já existem na Ásia, vão existir cada vez mais. Você vai ter que passar por uma câmera dessa, ou de luz, ou de material químico, para se desinfectar, para poder ir avante, para poder ir de um país para o outro, né? Então, isso aí que vocês já estão acostumados a ver em supermercado, né? Para ver se você está com temperatura boa e tal, isso vai ser muito mais sofisticado. Você vai ter um scan, que já existe, um scan térmico, onde você já pode ver a temperatura da pessoa ali no saguão, e já vão buscar no saguão a pessoa que está com febre para tentar eliminar essa pessoa. Então, isso são coisas que essa tecnologia já existe e vai ser cada vez mais implementada. A biodetecção por cães é outra coisa que vai começar a acontecer. Os cães, eles têm um olfato muito importante. Eles conseguem identificar situações pelo olfato, como drogas e assim por diante. E descobriu-se que o Covid tem um aroma, que a infecção por Covid deixa um aroma. Então, já existem cães sendo treinados para identificar pessoas com Covid nos aeroportos e em locais de maior circulação. Então, você pode se preparar para um dia, eventualmente estar parado e vir um cachorro do seu lado e começar a te cheirar e vir alguém te chamar e falar, olha, vamos para lá que você deve estar contaminado. Não é droga, não, é Covid mesmo. Mas veja onde que nós vamos chegar, né? O que nós temos que fazer? Desistir da vida? Não, é assim, gente. Nós temos que enfrentar a situação, nós temos que encontrar saídas e continuar sendo felizes, né? A degermação, a desinfecção dos ambientes vai ser uma coisa extremamente aumentada, né? Vão existir robôs que já existem, como vocês estão vendo aí, que podem desinfectar regiões e áreas de utilização, principalmente pública, mas também dentro das residências. Imagens como essas, cada vez mais vão sendo abolidas, cada vez mais nós não vamos ver. Eu tive a oportunidade de ir no Madison Square Garden e levar meus filhos para ver uma partida de basquete. Talvez os meus filhos não tenham essa oportunidade, pelo menos não dessa forma. Quem já levou um filho para assistir uma partida de futebol numa aglomeração como essa, infelizmente, talvez o seu neto não veja um estádio como esse. Por quê? Porque o mundo, depois do coronavírus, mudou e vai mudar. E nós precisamos estar preparados para esse tipo de mudança. Esse tipo de aglomeração não vai mais caber. Nós precisamos entender isso, né? Eu tive a oportunidade de participar, de ir no primeiro Rock in Rio, acho que foi em 1984, 85, uma coisa assim. Eu era estudante de medicina e participei de um evento como esse. Poucas pessoas terão oportunidade de participar de eventos como esse daqui para frente, porque realmente não existe mais, não cabe mais esse tipo de coisa. As compras, né, e a utilização de banco, ir ao banco, que já é uma coisa que se vai pôr cada vez menos, vai ser tudo pela internet. O trabalho vai ser remoto, né? Então as pessoas vão ter que construir nas suas casas, nos seus apartamentos, um escritório para trabalhar, porque a possibilidade
de ter que fazer trabalho remoto cada vez vai aumentar, seja por ação de pandemia ou não, pela própria força do mercado. Então, essa é outra realidade. Se você não está adaptado a isso, precisa se adaptar, porque veio para ficar, né? As compras, cada vez menos a gente vai em algum lugar para comprar alguma coisa. Você vai comprar pela internet, não tenha dúvida disso. Isso é uma realidade hoje cada vez mais intensificada. Então, as compras vão mudar, mesmo compras de supermercado, os serviços de entrega, isso vai aumentar cada vez mais, não tenha dúvida disso. Olha, essa princesinha que vocês estão vendo aí é a minha filhota, a Flavinha. A Flávia é estudante de engenharia, está no 2º ano de engenharia de produção, na PUC de Londrina, e ela, recentemente, no ano passado, descobriu um site onde ela pode vender aquelas coisas que ela comprou e não gosta mais, não usa, normalmente coisa de marca, né? E quando ela veio me mostrar isso, eu fiquei bobo, porque ela, na primeira semana, arrecadou R$400 vendendo uma coisinha aqui, uma faixinha da Nike de tênis, uma coisa aqui, enfim. Isso é uma realidade já, e cada vez vai aumentar mais, a gente não pode fugir disso. Ensino à distância, cada vez mais. Eu sou professor de 2 universidades e nesse período de pandemia eu estou dando aula à distância, né? É lógico que não é a mesma coisa, não tem aquela interação, mas você não deixa de ensinar alguma coisa para os seus alunos e isso é possível. Então, esse tipo de imagem, cada vez mais vai desaparecer, porque não dá mais para ter esse tipo de aglomeração, né? Isso não é só agora, vai ser uma coisa daqui para frente. Os alunos vão ter que se adequar e adaptar também a esse distanciamento. Eu não digo que de uma hora para outra vão acabar as escolas, mas cada vez mais o estudo remoto, as atividades em casa vão ser adicionadas ao dia a dia dessas crianças. Eventos como esse que nós estamos tendo hoje, eu, por exemplo, tenho muitos eventos da cirurgia plástica com 1.000, 2.000, às vezes 3.000 cirurgiões ou mais, quando são eventos internacionais, isso também vai acabar. Na semana passada, um evento da Federação Ibero-Latino-Americana aconteceu pela internet, um congresso Ibero-Latino-Americano de Cirurgia Plástica, onde nós tivemos a oportunidade de participar, e já não ocorre mais, seria em Punta Cana, a gente teria a oportunidade de estar lá na praia, mas infelizmente não houve essa possibilidade por conta da pandemia. Vocês se lembram dessa reunião, onde era o governador, o nosso companheiro Rubens, e eu tive a oportunidade, nesse dia lá em Águas de Lindóia, de ser o orador da 57ª Convenção, há 2 anos atrás. Nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos, de apertar as mãos, tivemos a oportunidade de dar um abraço em cada um de vocês, e falamos para um grupo grande de pessoas, como vocês estão vendo aqui. Esse é o Distrito LC2. Olha que foto linda, olha que coisa maravilhosa. Infelizmente, nós não podemos ter isso agora, né? E só Deus sabe como vai ser no futuro. A gente espera que seja realmente possível nos reunirmos nos mesmos moldes, mas a gente não tem essa certeza. Pelo menos se isso vai ser possível em todas as vezes ou em larga escala, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar se adaptar, gente. E é o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos nos adaptando. Algumas coisas simples vão mudar também. Piscina, por exemplo, né? Quem tem piscina em casa vai poder ir para a piscina, mas imaginar que vai usar piscina pública, piscina de hotel, né, em situações que são possivelmente contaminantes, especialmente em épocas de pandemia, como eu disse, essa não vai ser a primeira e nem a última, isso não vai acontecer. Lugares como a Disney, né? Quem já teve a oportunidade de participar, de ficar um dia na Disney, ou alguns dias nos parques, sabe a aglomeração, as filas, como aquilo funciona. E olha como é que eles estão programando agora, quer dizer, vai mudar completamente o número de pessoas que vão poder participar, a forma das filas. Realmente é algo que eu estou até curioso para saber como isso vai acontecer, né? Os pagamentos têm que ser totalmente sem contato, então eles já baixaram uma série de normas, e certamente aquela Disney de anos anteriores não vai existir mais, ok? Os casamentos vão mudar. Quem quiser fazer uma grande festa de casamento, nem sempre vai poder, porque essa nova realidade vai impedir, né? Comida a gente já pede pela internet hoje. Cada vez mais isso vai ser uma realidade. Restaurantes como esse, de comida por quilo, eu posso garantir para vocês, é coisa do passado, porque não existe nada mais contaminante ou possível de se contaminar do que pessoas conversando, se servindo de uma comida num buffet e soltando perdigotos em cima da comida. Quer dizer, isso sempre foi algo que eu sempre considerei anti-higiênico, né? Mas que ninguém se preocupava muito, porque não tinha grandes contaminações. Agora a coisa mudou. Então, quem tem restaurante por quilo já pode mudar a filosofia. Vamos exigir que use máscara, vou botar vidro.
pode fazer tudo isso, mas eu acho que o melhor é tentar mudar a situação. Alguém faz o prato, porque a pessoa mesmo se servir, isso é extremamente contaminante, e no mundo atual, pós-coronavírus, novo coronavírus, isso não vai ser possível, ok? Olha só o que os restaurantes estão fazendo para tentar burlar isso, gente. Eu estou trazendo aqui algumas imagens ilustrativas para vocês. Esse é um restaurante em Istambul, tá? Então a mesa fica isolada por esse tipo de cápsula, que é totalmente descontaminada. Em Moscou, o Kentucky Fried Chicken, quem serve você é um robô. Então já existe isso, quer dizer, não tem contato humano, né? Pelo menos na hora de servir, é um robô que serve a pessoa. Na Holanda, esse restaurante holandês, ele também tem um robozinho que vai andando e leva em cada mesa o pedido, né? Aqui na Bélgica, olha só, os garçons têm que usar uma máscara e eles improvisaram e colocaram essa máscara com uma cara alegre ali embaixo. Por quê? Porque já pensou um garçom mascarado o tempo todo te olhando, você não sabe como é que está a cara dele ali, então essa máscara pelo menos alivia um pouco, dá um ar, digamos assim, um sorriso e algo que seja agradável para as pessoas. Em Amsterdã, esse restaurante fez esse tipo de separação também das mesas, né? Olha só na Alemanha, o Burger King, se você quiser comer lá dentro do restaurante, você tem que colocar esse chapéu, parece um chapéu de mexicano. Para quê? Para afastar as pessoas. Você não consegue chegar perto de ninguém se tiver as duas pessoas usando o chapéu, né? Olha aqui na França, quer dizer, desce uma cápsula dessa aqui, parece daquele filme antigo, né? Daquele... me foge o nome aqui agora, de um serviço secreto, né, de um agente secreto que tinha o cone do silêncio que abaixava e você escutava mais por fora. Maxwell Smart. Exatamente, Maxwell Smart. Olha só, já pensou um Dia dos Namorados? Que romântico, né? Aí, eu, por exemplo, reabriram agora os restaurantes aqui em Linz, e entre uma mesa e outra, as mesas ficam fechadas e com as cadeiras para cima. Quer dizer, uma coisa extremamente desagradável para quem está jantando, né? Aí, na Virgínia, nos Estados Unidos, eles criaram essa possibilidade. As mesas que não vão ser utilizadas, eles colocam esses manequins, né? Na Suécia, fizeram uma coisa mais radical. Colocam uma mesa no meio do pasto, né? E através dessa engenhoca aí, desce a comida, a pessoa pega e come. Quer dizer, não existe separação de corpos maior do que essa, né? E na Austrália, a utilização desse tipo também de molde aí para simular pessoas nas mesas. Em Maryland, olha que interessante, se você quiser ficar tomando um drink, você pode, mas tem que ficar em cima dessa mesa. Repare que ela tem rodinhas, você pode até andar para lá e para cá, mas você não consegue chegar perto de ninguém, porque essa boia que está em volta da mesa impede, né? Na Tailândia, esse tipo de separação para evitar também a contaminação. Então, veja que a criatividade tem que fazer parte do dia a dia. Nós temos que não chorar, abaixar a calça e pisar em cima, mas sim lutar contra esse problema com criatividade. Vamos enfrentar essas dificuldades. Vocês estão vendo aí uma pessoa, todo mundo sabe quem é, né? É o Michael Jackson. E reparem que todo mundo notou que o Michael Jackson está de máscara. Quando ele usava essas máscaras, lá nos anos 2000, né? Ninguém notava que ele estava de chapéu também, mas a máscara chamava atenção. Eu tive no Japão, em 2002, na convenção em Osaka, quando eu fui empossado, eu e a Silvia fomos empossados na governadoria do LC8. E repare que, naquela época, eu já via pessoas na multidão usando máscaras, né? Como vocês estão vendo, um ou outro usando máscara. Isso, na verdade, no Oriente, é algo que é da cultura deles. Então, o cara acorda com um pouquinho de gripe, ele já coloca uma máscara, né? Para não transmitir para ninguém. Ou ele vai num lugar que ele acha que tem gente contaminada, ele coloca uma máscara também. Isso vai ser uma realidade no nosso dia a dia. Não acho que isso vai acabar. Isso vai cada vez aumentar mais no nosso dia a dia. E aí é lógico que o pessoal precisa ganhar dinheiro com essa história, né? E as máscaras vão começar a ficar máscaras fashion. Então você que acha que vai comprar uma caixinha de máscara para sua mulher descartável e vai ser aquela máscarazinha vagabundinha, não, ela vai querer usar uma Gucci, quem sabe uma Calvin Klein, ou principalmente uma Chanel ou Louis Vuitton, né? E, obviamente, que ela não vai custar a mesma coisa. O material vai ser diferente, o acabamento vai ser diferente e pode preparar o bolso. Essa é a vida hoje em dia. As pessoas precisam sobreviver e é assim que vai acontecer. Então, você vai gastar
muito dinheiro, não apenas em bolsa para sua esposa, caro companheiro, como também nas máscaras. Mas elas vão ficar lindíssimas e elas merecem, afinal de contas, elas são a razão da nossa vida. Muito bom. Etiqueta social, isso é outra coisa que vai mudar. Aliás, já mudou, né? O beijinho, o abraço, isso vai acabar. Antigamente, a gente ficava na dúvida quando encontrava uma convenção do múltiplo, e quando eu encontrava alguém do Rio, tinha que ser 2 beijinhos. Se era alguém de São Paulo, era 1 beijinho. Agora não tem mais dúvida, não tem beijinho. Não vai ter mais beijinho, né? Abraço, que é uma coisa que o latino gosta muito, e que a gente sabe que os europeus não fazem muito isso, por cultura muito menos os asiáticos. Veja, eles já estão mais acostumados com essa questão de epidemias do que nós, pelo tamanho da população e pelo tempo de vida, né? Também não. Bom, fazer isso para alguém, hoje em dia, é quase um crime, né? A gente vê pessoas que dão a mão para a pessoa e percebe que não pode, recolhe a mão, parece que você estava xingando alguém, mas isso é a nova realidade. Então, hoje, é proibido apertar a mão, é proibido abraçar, é proibido beijar, e a gente vai ter que se acostumar com isso, né? Vão existir momentos onde isso vai ser mais intenso ou menos intenso, mas sem dúvida vai ser uma realidade. O que vai sobrar para a gente? Dar uma batidinha de sola de sapato, né? Dar uma cotoveladinha, e é isso que nós vamos fazer, nós vamos nos acostumar com essa nova realidade. Daqui a um tempo, as pessoas que forem nascendo nem vão saber que a gente se beijava, que a gente se abraçava, e infelizmente a gente tem que se preparar. Quanto menor a nossa expectativa de volta a tudo aquilo que a gente fazia, menor vai ser a nossa decepção se isso não acontecer. Então vamos procurar nos acostumar com essa realidade. E aí vem a história do beijo, né? E como é que fica o beijo mesmo? Então aquele pessoal que saía na night, né, ia para a noite, e se voltasse, tivesse beijado menos do que 10 meninos ou meninas, estava em baixa, foi uma noite ruim, né? Isso também pode acreditar que isso de uma certa forma vai acabar. Mas o ser humano é tão inventivo que o beijo, que é algo tão importante, e aí não me refiro apenas ao beijo dos apaixonados, mas um beijo de um pai, um beijo de um avô. Eu me lembro recentemente almoçando com a Janete e o Luizinho, e com o Messias e a Sandra, a Janete estava dizendo da dor dela de ter que ficar longe dos netos, e que ela deu um ultimato, falou, não quero saber, vocês vão me matar de eu não ver essas crianças, eu tenho que ver essas crianças, eu tenho que abraçar, eu tenho que beijar essas crianças. Isso realmente é uma coisa importante que a gente não tem como ficar sem. E olha o que já apareceu, gente, um app do beijo. Não é brincadeira, não, olha só, você coloca no iPhone, no telefone, a outra pessoa também, e isso é conectado de forma que quando você coloca o seu lábio, você recebe a pressão do outro lábio também. Então é um beijo que você realmente, digamos assim, sente a pressão do beijo da outra pessoa. Obviamente que não serve para beijo de língua, né? Beijo de língua tem um protótipo ainda, que está sendo desenvolvido pela NASA e logo, logo vai sair, podem ter certeza. Mas enfim, esse é um beijo que você pode beijar um netinho, você pode beijar um beijinho, um selinho, vamos dizer assim, onde você sente, né, pela ação feita pelo outro aparelho do outro lado, uma pressão e você consegue, então, simetizar ou simular um beijo. Veja que nós também somos inteligentes, como o vírus, nós podemos também superar. Então, ações como essa, que a gente já está acostumado, gente, vão ser realidades, né? Isso a gente vai, toda hora, ter que ter gente vendo se a gente está com temperatura, e pior ainda, nós vamos ter que submeter esse tipo de coisa, que é um teste, né? Que cada vez mais esses testes vão ser, digamos assim, colocados em prática, e esses testes vão ser necessários para que a gente consiga lidar com esses problemas de epidemias e de pandemias, que a gente consiga segurar o espalhe, digamos assim, desses vírus, tá? Imagens como essa, de comunicação remota, infelizmente, cada vez mais vão ser uma realidade. Pessoas conversando com o filho, conversando com os pais, conversando com o médico, conversando com o advogado, pela internet, né? E reparem que mesmo os nossos contatos com animais e a forma como nós interagimos com eles, também, com o passar do tempo, vão mudar de alguma forma, porque é através deles, que são o depositório, digamos assim, dos vírus, que os novos vírus acabam vindo para a raça humana, ou para o ser humano. Coisas como, por exemplo, deixar o sapato fora de casa, né? Na Europa, na Ásia, em alguns lugares dos Estados Unidos, isso é muito comum, ninguém entra de sapato em casa, né? Isso no Brasil não é tão comum, mas a partir de agora vai ser. Você vai deixar o sapato do lado de fora.
E existem algumas boas notícias. Então, estamos terminando já. Vamos falar algumas boas notícias. Primeiro, por exemplo, o sapato, existe essa radiação ultravioleta, que é uma luz ultravioleta, é uma onda, né, de luz, um tipo de onda de luz, que mata bactérias e mata vírus. Então, você coloca o sapato ali e ele descontamina o sapato, e aí você pode, eventualmente, entrar em casa, né? É interessante notar que essa desinfecção ultravioleta, ela já existe e já é utilizada numa série de ações, né? Por exemplo, existem muitas cidades que fazem o tratamento de água com luz ultravioleta, tá? Existem, como vocês estão vendo aí, tratamento de água para você poder consumir a água, porque a luz ultravioleta, ela mata a bactéria e ela mata vírus. Eu lembro que no começo da minha carreira eu tinha uma estufa de luz ultravioleta para esterilizar material de curativo, que depois foi tirada do comércio. Por quê? Porque ela pode causar câncer de pele e pode, pelo menos as antigas, né, câncer de pele e problemas oculares. Porém, atualmente já existe. Então, por exemplo, esse é um robô, vocês estão vendo, que você deixa ele ligado à noite para ele desinfectar o quarto. Não pode uma pessoa ficar durante o dia com os ultravioletas antigos, porque isso podia dar câncer de pele e problemas oculares. Só que já está sendo desenvolvida um comprimento de onda que não causa o câncer e o problema ocular e também tem ação nos vírus e nas bactérias. Então, os ambientes poderão ser esterilizados. Então, uma grande coisa que a humanidade pode criar é isso. Através da luz ultravioleta que não prejudica o ser humano, a gente pode, por exemplo, esterilizar áreas como metrôs, ônibus, enfim, onde você não precisa simplesmente, apenas tão somente usar pano, passando químicos que vão matar esses vírus. A própria luz ultravioleta, colocada em conjunto com as outras luzes, elas podem trazer esse tipo de benefício. Então, gente, para terminar, tudo isso que eu trouxe para vocês, a mensagem é assim: não vamos nos desesperar, não vamos entender que está tudo perdido. Não, o coronavírus é uma realidade, mas nós somos mais fortes do que ele. Nós podemos conquistar uma vida, uma humanidade tão boa quanto a gente tinha, mesmo com a presença desses vírus. Basta conhecê-los e basta entender a necessidade que nós temos de mudar as nossas condutas, tá? Para isso, é importante a gente saber que palavras como automação, encontros virtuais, comércio eletrônico, home office, distanciamento social, migração urbana, educação à distância, dominação tecnológica, são coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Por exemplo, esse slide não tinha que estar aparecendo esse garçom aí. Eu não tenho a menor ideia por que ele está aparecendo aí. Era para estar uma outra imagem aparecendo. Mas, enfim, essa é a internet. Então, essa é a tecnologia. Mas, olha só, na quarentena, gente, a palavra de ordem é resiliência. Nós temos que entender que nós temos que vencer isso, com criatividade, fazendo aquilo que é necessário. Quais são as 4 dicas finais para a gente interromper e passar a palavra de volta para o nosso governador? Primeiro, entender que sofrimento faz parte da vida. A vida não é só alegria, né? Por que comigo? Não pergunte por que com você, pergunte por que não comigo. A gente tem que viver essas situações, faz parte, né? Focar naquilo que a gente pode mudar. Se eu não posso acabar com o coronavírus, eu vou evitar a contaminação, né? E, finalmente, agradecer pelos aspectos positivos da vida e das próprias coisas que estão sendo trazidas pela nova pandemia, né? Cultivar a boa saúde mental, evitar a depressão, viver com um objetivo. E, para isso, o Lions pode nos ajudar e ajudar muito, né? Quem joga o jogo do Lions é um jogo infinito. Nós não estamos aqui para vencer uma batalha, nós estamos aqui para vencer uma guerra que nunca acaba, de ajudar a nossa humanidade. Então, o crescimento continua uma coisa importante. Nós precisamos entender as pessoas e encantá-las com o nosso movimento. Esse é o objetivo das lideranças no Lions, é o objetivo de cada um de nós que faz parte dessa associação. E veja que isso não é impossível. Mesmo no momento de crise, nós tivemos aí o LC2 e o LC8, colocando nessa última semana praticamente 120 novos companheiros no leonismo. Então, é impossível, agora não dá, porque está todo mundo mal. Não, dá sim. É nesses momentos de crise que as pessoas querem ajudar, que as pessoas querem se sentir úteis, como dizia o nosso fundador, Melvin Jones. Esse é o nosso último slide. Lembrar que não há como fazer leonismo nesse mundo de pós-coronavírus, pós-pandemia, sem a internet, sem a tecnologia. E o My Lion, vocês podem ter certeza,
cada vez mais vai ser absolutamente importante nesse processo. Se você ainda não utiliza o MyLion, baixe ele hoje mesmo, tá? Porque isso é fundamental para que o nosso movimento cresça no mundo pós-coronavírus. Enfim, companheiros, essas eram as mensagens, ou a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Mais uma vez, eu quero agradecer muito pelo convite, dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero ter podido colaborar de alguma forma, mostrando aí como a gente pode encarar esse período pós-pandemia. E eu quero finalizar desejando muita saúde a todos vocês do LC2, muito amor no coração, avante LC2 e viva o leonismo. Muito obrigado.